Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu comecei a comentar um livro do Bertrand de Juvenel, francês, foi diplomata, professor universitário, combateu na Segunda Guerra Mundial. E o livro dele, O Poder, História do Seu Crescimento Natural, né? Ele faz a preocupação principal do livro dele é entender porque o poder, ao longo do tempo, ele foi se transformando, o poder político, né, em algo cada vez mais poderoso. Então ele vai fazer uma digressão, uma história de toda a evolução do poder político, falando desde as teorias até os fatos históricos e tudo mais. E eu fiz apenas uma breve introdução, mas vou deixando lá os comentários que eu for fazendo no meu canal do YouTube, prof.renato.martini, e quem tiver interesse, né, pode ir lá rever e tal. Neste vídeo eu vou comentar o capítulo 2, que são as teorias da soberania, porque as próprias teorias em si deram base, né, para esse crescimento, esse adensamento do poder político. Como diz o Juvenel, né, aqui na ciência política as próprias teorias muitas vezes elas acabam contribuindo para o fenômeno, né? É diferente de um fenômeno físico, que se eu jogo, que deixo cair algum objeto, o objeto vai cair em virtude de uma lei, que é a lei da gravidade. Eu posso elaborar a teoria que for, o objeto vai cair da mesma maneira. Mas na ciência política muitas vezes não. A própria teoria ela acaba encaminhando os episódios para se configurarem de uma maneira ou de outra, em muitos casos, né? Então, nesse capítulo 2, ele vai justificar, ele vai justamente mostrar como esses temas opostos, muitas vezes de concepção de poder, soberania divina, né? Muitas vezes justificou o exercício do poder político, rei escolhido de Deus, né? E a soberania popular, muitas vezes como concepções distintas, mas que na realidade não são tão distintas assim, mas que acabaram contribuindo, acabam tendo um tronco comum, né, e contribuíram de alguma maneira para o adensamento do poder político, né? Se forem pegar inclusive as influências psicológicas dessas teorias nas próprias ações humanas, né? Então, a soberania é a ideia de que o poder está em algo em que todos devem ceder, né? Seja numa esfera divina, seja em relação a um outro corpo, né? Que é o corpo da população. E, nesse certo sentido, então, ainda que nestas teorias estejam embutidas a ideia de um controle do poder, a ideia é que está em algum lugar essa soberania para controlar o poder. Na verdade, elas acabaram, muitas vezes, a teoria do direito divino acabou conduzindo à monarquia absoluta, e a teoria da soberania popular acabou muitas vezes contribuindo para a soberania parlamentar e por fim até por um absolutismo plebiscitário ou algo que o valha, né? Várias tiranias e absolutismos que foram feitos em nome do corpo popular, da população, né? Então, veja, primeiro ponto é importante dizer, quando a gente remete à teoria do direito divino, lá da Idade Média, parece que esse princípio era um princípio que colocava o rei num pedestal, de maneira em que ele tivesse um governo absoluto.
Mas a ideia original era justamente o oposto disso. A ideia é não de aumentar o poder, mas de apequenar o poder. Porque se o rei, ele de alguma maneira tem que ter uma relação divina, ele deve, portanto, obediência a algo que está acima dele. E o poder, ele se transforma em um servo. Servo de algo mais grandioso. E que, portanto, o poder dele deve ser um poder comedido. É isso que a teoria, né, encaminha. E na prática, os reis medievais, estou falando antes do processo de centralização monárquica, né, antes do processo de configuração do Estado Nacional. Na prática, esses reis, de fato, eles tinham um poder muito diminuto. Por isso que a gente diz, basicamente, questões até de vestibular, etc., que o poder na Idade Média ele é descentralizado. O rei ele tinha que dividir o poder. Então, quem fazia essa contenção na prática? Bom, se o caráter é divino, melhor instituição que é fundada pelo próprio Cristo, né? Que é a igreja. Passagem bíblica em que Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja, etc. Aí começa, né? Com Pedro os papados, a organização do cristianismo via essa instituição. Então, quem melhor fazia essa contenção, dividia o poder ali, era a própria igreja. Então, ela fazia uma contenção. O rei ele tinha um poder ali diminuto, separado. E então, se fomos nas Sagradas Escrituras, né? Em São Paulo, determinada epístola que fala: todo poder vem de Deus. Na verdade, ele está ali naquele contexto específico, falando da questão da obediência e tudo, né? Mas ele na verdade, convidando muito mais o poder a obedecer a Deus, né? Esta é a ideia. É que o poder deve se curvar a um poder maior. Então, eles são, na verdade, os reis medievais devem se colocar como servidores de Deus e não como seus donos, digamos assim, né? Além disso, se a gente for ali retroceder, se eu pegar o contexto medieval, nós vamos ver que, por exemplo, você tinha a forma chamada Cúria Régia. O rei não governava sozinho, ele governava com um conselho. Faziam parte nobres, bispos. E você tem, por exemplo, lex terra, que é um conceito que é o seguinte das leis locais, né? Leis em vigor em determinada região, o rei não podia se sobrepor. Lembrem toda aquela questão. Lembrem ou busquem procurar saber, né, da toda a questão originária lá das revoluções inglesas, que vai se buscar argumentos jurídicos medievais, lei da terra de 1215, para controlar o poder do rei, né? Então existe essa tradição da localidade, leis locais, ou seja, por essas e outras o poder de alguma maneira ele era contido, ele não era algo absoluto. Se tinha muito poder, mas essa divisão existia. Começaram em determinados momentos, né, a se formular, a fazer uma discussão teórica e introduzindo nesta questão da soberania um novo elemento, que é o elemento do povo, né? Então,
vamos lá, dos primeiros autores que trata isso, é Marcílio de Pádua, né? Italiano, lá de Pádua, enfim, né? Como o nome diz. E começa a falar da questão da soberania popular. Na verdade, o Marcílio de Pádua inverte um pouco a equação. Ele não acaba totalmente com a dimensão religiosa, né? Mas e que disso estaria no povo. A soberania, Deus daria ao povo essa soberania popular. Então, o povo, o rei legítimo é justamente aquele que é reconhecido pelo seu povo. Você inverte essa equação e é claro que dizem que havia muitos interesses do próprio Marcílio, político, né? Relacionado ao formular essa teoria, por exemplo, a ajudar o rei Filipe IV, etc. Então, se questionar o poder de alguns reis, príncipes, e quais eles eram simpatizantes de determinadas regiões e não outros, né? Havia interesse pessoal. Mas o fato, então, é que começa a ter essa transformação. E essa transformação do questionamento, né, da origem, da soberania divina, ela vai ganhando corpo e vai se completando, o que vai enfraquecer de fato essa teoria e fortalecer muito mais a ideia do poder temporal, terrestre, né? Nós sabemos o que rompeu inclusive a unidade da igreja, que dividia esse poder, foram as reformas religiosas. Se nós formos à Alemanha de Lutero, comumente se diz que o luteranismo foi uma heresia que deu certo. Por quê? Porque ele seria uma heresia ao questionar, né? Questiona-se em muitos aspectos da igreja, aí na questão das indulgências, que de fato havia alguns exageros, etc., né? Mas a questão toda é política, porque muitos príncipes alemães viram ali a possibilidade de aumentarem o seu poder, de não terem que dividir o poder com a Igreja Católica. E mais do que isso, com a possibilidade de tomarem terras. A terra é um valor importante na Idade Média, né? A terra, ela acaba é a principal fonte de produção, etc., né? E símbolo de status, riqueza, etc. Então, nesse bojo, nesse movimento, os príncipes se mobilizaram e a igreja então perde esta dimensão. Se perde essa dimensão, você perde um poder de contenção. O rei pode governar agora com mais densidade. É isso que abre caminho para o absolutismo. Ele não precisa mais se sobrepor ao conselho divino, etc. Não, você está... você pede um mecanismo de contenção na realidade. E essas teorias da soberania popular que tá no povo, elas também vão crescendo, né? Ou seja, a esfera, a soberania está no povo, mas é fato que alguém vai exercer esse poder em nome do povo. Né? Então você aí vai fazendo toda essa trajetória, lembrar do Rousseau, mas antes do Rousseau, a gente pode lembrar do próprio Thomas Hobbes, né, que é considerado um dos principais teóricos do absolutismo. O que em Hobbes favorece o adensamento do poder, o fortalecimento do poder sendo redundante, né? O poder se transforma em algo mais poderoso ainda. É que está em germe essa ideia da soberania popular. Ou seja, para o Hobbes, a sociedade política nasce de um contrato.
Então é feito um contrato entre as pessoas, o povo, né? É uma hipótese filosófica, né? E ele, alguns sabem, considera o ser humano como tendo uma natureza bastante desvirtuada, em que pesam muito as aspirações, as paixões egoístas, né? Busca de propriedade, fama, o próprio poder. Então, ele parte de um hipotético estado natural onde havia liberdade, tinha-se liberdade plena, absoluta, mas não havia segurança, porque sabendo dessa ambição de uns podendo prejudicar os outros para atingir os seus objetivos, tomar sua propriedade, tirar a vida, você não tinha nenhum freio com relação a isso, havia uma insegurança generalizada. E aí o povo, né, a ideia vem de baixo, então poder vem de baixo, não vem na explicação mais divina, vem de baixo. As pessoas fazem um contrato em que elas admitem abrirem mão dessa liberdade tinham plena, mas em troca de algo maior que consideram mais importante, que é a segurança. Então, uma vez feito esse contrato em que se abriu mão da liberdade, cedeu este poder a algo maior que a própria vontade individual, que é o Estado. E quem vai comandar, tanto faz ser a figura de um rei ou uma assembleia. Cabe a esse rei assembleia garantir aquilo que o contrato original previa, que é o quê? A segurança. O rei ou a assembleia, garantindo a segurança, não há mais o que as pessoas reclamarem. Elas não podem exigir o meu direito de liberdade de expressão, isso, aquilo, porque essa é a visão do Hobbes, é claro, né? Então, elas não podem mais reclamar dessa dimensão da volta da sua liberdade, porque abriram mão para algo maior. Muito bem. Então, eu estou assim numa toada mostrando como essas teorias, né? Então, a passagem da teoria divina para a popular, mas isso, né, foi contribuindo para ter mais poder. Então você chegamos depois a Rousseau, um pouquinho mais para frente no tempo histórico, como os os teóricos que precederam, né? O Rousseau julga que a soberania se constituía também pela transferência dos direitos individuais. É muito presente a ideia de corpo, né? Então, a ideia de que você, em comunidade, em assembleia, você não é mais um, mas você faz parte ali daquela dimensão de um todo, de um corpo. E é em nome deste corpo, da vontade, a extração da vontade desse corpo, é que o governante deve governar. É bem verdade que o Rousseau mostra o perigo do detentor do poder usurpar esse poder que lhe é dado pelo corpo, né? E então exercer o poder absolutamente, arbitrariamente. Robespierre, Revolução Francesa. Ele bebeu muito no Rousseau para a ideia do corpo, tal, em nome do corpo, dessa vontade popular, em nome da revolução. Nós sabemos todas as barbaridades, violências implementadas, a guilhotina, né, etc. Então, como é que a gente, partindo desse pressuposto do aumento do poder,
na verdade, você tem também a teoria do controle sobre esse poder, né? Então, sobre a soberania do direito divino, como eu mostrei, você tem a ideia de que a igreja contém esse excesso, deveria conter esse possível excesso. Na questão da soberania popular, é por isso que a gente pensa o parlamento como uma forma de representação que também tenta conter isso, né? Mas, considerando em seus resultados, né, a gente até percebe resultados práticos, históricos, né, que da soberania popular, que a visão de soberania popular é que vigora hoje, evidente, né? Quando vamos lá na Constituição, tá lá, né? Que o poder emana do povo, todas as constituições, a nossa, aqui, acolá, Lures, né? Tem essa dimensão da soberania popular. Mas o perigo dos despotismos feitos em nome da soberania popular passaram até ser maior do que os feitos em nome da soberania divina. Na verdade, a soberania divina tem toda essa essência de contenção. É verdade que existiram reis absolutistas que exerciam esse poder absoluto em nome dessa soberania divina, mas aí, né, pegaram só esse aspecto e não pegaram o da contenção. Então, um tirano individual ou coletivo, ele pode usurpar uma ou outra soberania, ou invocar que está governando em nome dos deuses, ou governar em nome do povo, né? E é assim, nesse caso, o poder usurpador, muitas vezes, ele tem muito mais liberdade de ação e de agir arbitrariamente. Não sei se vocês entendem aqui o raciocínio, né? Ou seja, as teorias que foram construídas ao longo da história, que pensando o poder, quando eu disse no começo, né, que as teorias muitas vezes elas acabam favorecendo, diferente da lei da gravidade, que eu posso teorizar o que for, mas o lápis cai, aqui se eu estou tomando café, eu solto, cai, espatifa no chão, independente da interpretação que eu fizer, mas aqui as teorias, num certo sentido, elas puderam ser utilizadas justamente para adensar o poder, ainda que tivesse todo elemento de controle do poder, né? Então, esse é um capítulo da questão da teoria da soberania, né? Só. Porque o Juvenal vai falar, depois vai falar as origens históricas, vai falar de outras teorias, se possível eu gravarei, né? As teorias orgânicas do poder, e aí vamos lembrar daqueles autores que pensam na sociedade como um organismo, tal, né? Assim como o cérebro, o corpo, passa pelos positivistas, evolucionistas, né? Uma concepção da biologia para a sociedade. Então vamos falar de outras teorias, falar de situações históricas, mas eu gostaria, nesse vídeo, apenas de mencionar essa questão do conceito de soberania e a sua relação com o poder e como ele vai, né, aqui o Juvenal vai pegando essas teorias como foram adensando, né, e até contribuindo para o aumento e o adensamento do poder político. Tá ok? Obrigado. Nós voltamos a nos conversar, a dialogar. Um abraço.